Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui está o nosso primeiro vídeo, onde nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante dentro da introdução bíblica, que é justamente sobre a inspiração, iluminação, infalibilidade e inerrância. Meu Deus, são termos que parecem bem complexos, mas calma lá. Nós vamos estudar um a um e você vai ver como é importante conhecer cada um deles para a gente entender como a Bíblia chegou até nós. A gente pode ver aqui, meus irmãos, que a inspiração tem relação com aquilo que Deus fez. Ele soprou a sua palavra. Deus, ele tem prazer de falar conosco através, né, da história do seu povo. Ele foi se revelando e na medida que ele ia se revelando, ele ia soprando a sua palavra, inspirando os autores bíblicos dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. A gente vê que a inspiração é o sopro de Deus nas Escrituras. Ela garante que a Bíblia, de fato, tem origem divina. Muito bem. Quando a gente olha para essa afirmação, a gente vai ter essa garantia, né? Qual é a origem da palavra de Deus? A Escritura, como palavra de Deus, ela também, né, vai ter essa garantia para a gente de que a Bíblia revela a vontade divina. Então, tudo que está na Escritura é a vontade divina para nossas vidas. Através das Escrituras, nós conhecemos a Deus e seu propósito. A Bíblia se torna, então, a nossa bússola, o nosso guia, é a nossa regra de fé e prática. Então, nessa aula extra, nessa primeira aula extra, eu quero que você entenda bem esses conceitos. Quando você diz que, por exemplo, um irmão está inspirado, né, você tem que ter cuidado com essa afirmação, porque há um outro termo também na teologia que você pode usar que talvez seja mais adequado. Você vai dizer que o irmão está iluminado. Ele está iluminado pela ação do Espírito Santo. Porque, em tese, a inspiração ela foi somente para o autor bíblico, aquele que Deus usou para escrever a sua palavra, tá certo? Então, fica ligado para a gente não confundir mais esses termos quando estiver pregando e quando estiver também ensinando a palavra de Deus. Aí vem justamente esse outro conceito importantíssimo, que é o conceito de iluminação. O conceito de iluminação ele serve para duas coisas na vida cristã, que é justamente a compreensão, nós vamos compreender a palavra, né? Então, a iluminação do Espírito te capacita a entender a Bíblia. Todos nós precisamos da iluminação do nosso entendimento, senão nós não compreendemos o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina. Então, a Bíblia chegou até nós justamente porque Deus também iluminou a mente dos seus servos durante toda a história da igreja, para que eles compreendessem o que é que Deus estava falando, o que é que Deus estava querendo através da sua palavra. O Espírito Santo, ele faz o quê? Ele abre o nosso entendimento. Então, nós compreendemos qual é a vontade de Deus a partir da Escritura, né? Ele revela a sua vontade, a sua verdade, aos nossos corações. Mas a Bíblia, ela não deve ser só compreendida. E a iluminação do Espírito não deve ser também só para a compreensão. Nós temos que ser iluminados no nosso entendimento para aplicar corretamente a Escritura. A iluminação, ela guia a aplicação. O Espírito Santo direciona a prática da fé. Então, o Espírito de Deus, que inspirou a palavra de Deus, vai nos guiar na compreensão e também na aplicação da sua palavra. Por isso que a Bíblia é um livro que deve ser estudado com temor e tremor, porque o nosso desejo não é ficar mais sabido, mas é justamente conhecer mais a vontade de Deus para a nossa vida. E aí a gente vai agora para um outro, né, dois outros conceitos. Então a gente já falou um pouco aqui, né, sobre a inspiração, sobre a iluminação, e agora nós vamos pensar um outro conceito teológico também, que é o conceito da inerrância. A inerrância, ela afirma a ausência de erro nas escrituras. Refere-se aos textos originais. É a garantia da verdade divina. Então a inerrância é um conceito teológico sobre a Bíblia
que garante para a gente que a Bíblia, nos seus originais, não teve nenhum erro em absoluto. Você acredita na soberania de Deus? Então, se você crê que Deus é soberano, por que ele deixaria conter erros na sua palavra? Ainda que os autores humanos não fossem perfeitos, mas Deus, na sua misericórdia e bondade, e também na sua soberania, guiou esses autores para que, ao fazerem o registro dos originais, que é aquele primeiro texto feito pelo autor, não houvesse erro, beleza? Depois nós vamos falar sobre as cópias, os manuscritos, né? E a gente vai ver que, de fato, os copistas, né, aqueles que fizeram as cópias da palavra de Deus, os escribas, de fato, eles também erraram. E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso depois. Outra coisa que é importante quando você vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ensinar e pregar a palavra de Deus, é que você tem que crer que ela é infalível. A infalibilidade garante a ausência de erro doutrinário. As Escrituras conduzem à salvação. Elas são um guia seguro na nossa fé. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Justamente quando a gente faz aqui um comparativo. Vamos tentar aqui, irmãos, pensar como a palavra de Deus é poderosa para nossas vidas, né? Então, aqui, quando a gente está falando de inspiração, a gente está falando de quê? Da ação, né? Da ação do Espírito Santo, a da ação aqui, ó, do Espírito Santo sobre os escritores bíblicos. Então, isso é a ação do Espírito Santo garantindo que a escrita foi, de fato, ali inspirada. Qual é a base bíblica que temos, pastor, para isso? 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, nós temos uma garantia bíblica da inspiração da palavra de Deus. O exemplo que a gente pode lembrar aí é, por exemplo, Moisés escrevendo os mandamentos, Paulo redigindo as suas cartas sob a orientação divina. Então, a gente vê esses exemplos. A gente vê testemunho interno. Guarda essa palavra aí, essa expressão. Testemunho interno. É tudo aquilo que a própria Bíblia diz sobre ela. Então, a Bíblia nos garante, né, que a palavra do Senhor ela é inspirada. E qual a importância disso para pregadores e professores? Isso assegura que a Bíblia é a palavra de Deus e a fonte segura para o ensino e pregação. Professores e pregadores devem basear o seu ensino na autoridade da Escritura inspirada. Então, quando você vai pregar, quando você vai discipular, quando você vai pregar num culto no lar, quando você vai fazer qualquer atividade que envolva pregação e ensino, você precisa lembrar que quem é inspirada é a palavra de Deus. Nós precisamos nos subordinar e nos submeter a ela. E aí também a gente vai ver exemplos práticos, por exemplo, sobre a iluminação. A ação do Espírito Santo capacita nossas vidas. E qual é a base bíblica que nós temos para dizer que precisamos de iluminação? 1 Coríntios 2, 12, 14 vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura. Salmo 119, verso 18, vai dizer: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, o homem natural, ele não entende. É por isso que o salmista vai pedir: Senhor, tira a venda dos meus olhos. Você só vai entender a palavra de Deus se a sua mente, nosso intelecto, for iluminado pelo Espírito de Deus. Então, qual é o exemplo prático disso? É o nosso dia a dia. É um crente lendo a Bíblia e compreendendo a sua aplicação para a sua vida. E qual é a importância para pregadores e professores? A iluminação garante que pregadores e professores compreendem a verdade de Deus, né? Então, pregadores e professores compreendam a verdade da Escritura e transmitam corretamente. Sem a iluminação, a Bíblia pode ser mal interpretada e usada de forma errada. Então, a gente precisa crer nessa verdade teológica, né? Nessa verdade bíblica.
Nossos sentidos precisam ser iluminados. Você só vai entender a Bíblia se você for iluminado no seu entendimento. Lembra lá daquele texto que Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho? Então, a palavra do Senhor garante isso para a gente. A Bíblia, a palavra do Senhor já deixa isso claro. Então, nós precisamos da iluminação do Espírito de Deus. Amém, queridos? Uma outra questão que nós já vimos é sobre a infalibilidade. Por que, que a infalibilidade também é importante? Qual é a base bíblica disso? João 10:35 diz: a Escritura não pode falhar. Mateus 5,18 diz: nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, a Bíblia é infalível, ela não falha, ela vai se cumprir. O Senhor Jesus, ele disse que vai passar os céus e a terra, mas a palavra dele vai se cumprir, vai permanecer para sempre. Qual é o exemplo prático disso? As profecias bíblicas cumpridas. A gente vai ver que várias profecias se cumpriram. Então, a gente tem confiança que a Bíblia é infalível, porque temos vários exemplos de que ela já se cumpriu na vida dos seres humanos, na vida do povo de Deus. E qual é a importância disso para pregadores e professores? Eu quero ser prático, como eu prometi para vocês. A importância da infalibilidade é que você tem segurança no que você está ensinando. Nós podemos confiar, né? Os professores, os pregadores podem confiar que a Bíblia nunca vai conduzir ao erro. A infalibilidade reforça a fidelidade às doutrinas centrais da fé cristã. Imagine um pregador, um professor de escola dominical que desconfia da Bíblia. Seria muito perigoso, não é verdade? Seria muito perigoso. Então, nós precisamos confiar que a Bíblia não falha. Estudar a introdução bíblica é lembrar desse conceito. Outro conceito que a gente já viu também aqui é a inerrância, tá? Provérbios 30, verso 5 diz: toda a palavra de Deus é pura. Então, a Bíblia não contém erros. João 17:17, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade de fato, né? Para as nossas vidas. Então, nós temos que confiar, né, nessa verdade que é a palavra de Deus. Um outro conceito que é importante também, né, uma outra questão também que é importante, é que para pregadores e professores, a inerrância protege a credibilidade da pregação e do ensino. Pregadores devem confiar que a Bíblia é absolutamente verdadeira e ensinar com convicção e autoridade. Então, se você já prega, se você já ensina na igreja, você precisa transmitir para as pessoas confiança. Você acredita de fato naquele texto. E não é uma simulação. Isso é fruto da sua relação com Deus. Desculpe. Isso é fruto da sua relação com Deus. Isso é fruto do seu compromisso com Deus. Você precisa acreditar que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia, né, garante para nós que nós podemos ter o nosso sentido iluminado para entender o texto. Você precisa confiar na palavra de Deus, que ela é infalível e que ela não tem erros, ok? Então, a Bíblia nunca vai falhar. E ela também é um texto que nos dá segurança, certo? Outras questões que eu quero abordar com você aqui, já para caminhar para o final desse vídeo. Prometo que meus vídeos extras serão curtos, mas cheios de conteúdo para que você possa aproveitar bem esses 10 meses de estudo que nós vamos ter aí pela frente. A revelação geral. Olha, eu falei sobre inspiração e a gente confunde muito inspiração com revelação. Inspiração, iluminação, revelação. Calma lá. A revelação geral, a revelação é um conceito que
na Bíblia, né, que traz a ideia de que Deus ele se revela para os seres humanos. Então nós temos duas revelações principais. É a revelação geral e também a revelação especial. Começando pela revelação geral. Deus ele quer se revelar. E ele se revelou no passado e ainda se revela através da natureza. A criação declara a glória de Deus. Lembra do Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Céus e firmamento são sinônimos. A Bíblia está falando da mesma coisa. Então, os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a fidelidade de Deus, a verdade de Deus, as obras das mãos de Deus. Deus também, ele se revelou no passado e ainda se revela na consciência humana. Então, a consciência reflete a lei moral. Ela garante, né? Ela aponta para um legislador. É um reflexo da justiça divina. Então, a consciência humana sempre está com aquele entendimento. Há quem diga que isso é uma construção social, mas não é. Porque vários outros lugares do mundo que não têm um cristianismo como religião e que as pessoas têm esse padrão. Elas têm uma consciência que aponta para elas que, de alguma forma, elas são acusadas, são culpadas. É por isso que o Romanos vai dizer isso, que nós somos inexcusáveis, indesculpáveis diante de Deus. A revelação geral, ela possui limitações. Ela é limitada, por quê? Porque ela não especifica a salvação humana. Então, a doutrina da salvação, por exemplo, ela fica de fora dessa revelação geral. É por isso que nós precisamos de uma outra revelação, que é a revelação especial. Essa revelação especial está nas Escrituras, está em Jesus Cristo, está na profecia da palavra. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, a profecia da palavra, e Jesus Cristo, que é o cume, é o topo da revelação. Então, nós temos aqui, queridos, dois conceitos importantíssimos: revelação geral e revelação especial. A revelação especial, ela se encontra nas Escrituras. Jesus Cristo é a revelação máxima. Lembra que eu falei que ele é o cume desse monte? A profecia revela a vontade divina. Ela é a manifestação do amor de Deus. Então, tudo que está na palavra de Deus, como profecia, sejam aquelas que já se cumpriram ou aquelas que irão se cumprir, é a palavra de Deus, garantindo para mim e para você que ele nos ama. Então, nós temos que confiar que os propósitos de Deus vão se cumprir na nossa vida. E aí eu fecho aqui com vocês, nessa aula extra, né, três conceitos fundamentais. Pastor, eu estou estudando a apostila de introdução bíblica, estou gostando, estou entendendo, mas eu percebo que há uma diferença no modo de interpretar a Bíblia. Há pessoas que interpretam a Bíblia de maneira alegórica, de maneira romantizada, de forma que o texto não é considerado literal, e isso é muito perigoso. Então, eu quero reforçar aqui aquilo que eu já disse, eu acho que nos e-mails, talvez, em algum momento eu já disse isso. Nós acreditamos na ortodoxia. Ai, pastor, mais um termo. Calma. Aos poucos você vai se acostumar com esses termos, tá certo? Nós somos ortodoxos. O que é que significa isso? A fé tradicional e histórica do cristianismo baseada na autoridade da Escritura. A ortodoxia diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Imagine o perigo que é a gente estar começando um curso teológico e você ficar com dúvida se a Bíblia é ou não é, se a Bíblia contém. Olha como é perigoso. Então, a neortodoxia vai dizer que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Se você for olhar o liberalismo, vai dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Nem tudo que está ali é a palavra de Deus. Então, isso é perigoso,
Por isso que eu coloquei logo a ortodoxia aqui, bem, né? A ortodoxia está bem aqui em cima, tá? Então, a Bíblia é inspirada. Qual é a visão sobre a Bíblia da ortodoxia? Ela é inspirada, inerrante, infalível e a única regra de fé e prática. Qual é a visão sobre Jesus? A ortodoxia vê Jesus como Deus encarnado, o Salvador, que ressuscitou corporalmente. Ele ressuscitou literalmente, corporalmente. Qual é o impacto disso na teologia da pessoa? Se você é uma pessoa que é ortodoxa na sua doutrina, você vai manter as doutrinas centrais do cristianismo, como a doutrina da Trindade, a expiação, a segunda vinda de Jesus. Você vai acreditar que são doutrinas centrais da sua fé. Agora, por outro lado, a neo-ortodoxia, que foi uma reação ao liberalismo teológico, foi uma tentativa de voltar para a Escritura, e depois você pode ler mais sobre isso. A neo-ortodoxia é uma tentativa de reavaliar a fé cristã diante da modernidade, mantendo a centralidade de Cristo. Qual é a visão sobre a Bíblia da neo-ortodoxia, né? Eles vão acreditar que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é plenamente inerrante. A revelação ocorre quando o indivíduo encontra Deus no texto. Por isso que eu falei para vocês que a neo-ortodoxia também vai dizer que ela se torna, contém ou se torna a palavra de Deus. Porque vai depender do encontro que você teve, vai depender do leitor. Ora, bolas, a Bíblia é a palavra de Deus, independente do que o leitor ache dela. Você não concorda? Qual é a visão sobre Jesus da neo-ortodoxia? Jesus é o Filho de Deus e o centro da revelação divina, mas os detalhes históricos podem não ser essenciais. Então, já deixa alguma coisa de lado. Influenciou teólogos como Calbart, Brunner, sendo uma resposta, lembra que eu falei? Ao liberalismo teológico. Já o liberalismo é muito mais perigoso que a neo-ortodoxia. O liberalismo interpreta o cristianismo, né? Tem uma interpretação influenciada pelo racionalismo e pela ciência moderna. Então, um teólogo liberal que escreve livros, que está aí por aí, né? Ele vai olhar o cristianismo sempre pela ótica da história e também pela ciência moderna. De modo que milagres vão ser questionados, tudo aquilo que não pode se comprovar pela razão humana é questionado. Então, a visão sobre a Bíblia do liberalismo é que é um livro humano. A Bíblia é um livro humano que contém mitos, erros e deve ser analisada criticamente. É óbvio que essa não é a nossa convicção, mas você precisa saber, porque é dessa forma, muitas vezes, que acredita o professor de uma faculdade, é dessa forma, muitas vezes, que acredita um pastor que tenha costumes assim meio estranhos, alheios, né, contrários ao que a Bíblia ensina. Qual é a visão sobre Jesus dos liberais? Jesus é um grande mestre moral, mas não necessariamente divino. Eles negam a ressurreição de Jesus. E qual é o impacto disso na teologia deles? Enfatiza a ética e moralidade, reduzindo o sobrenatural e reinterpretando doutrinas tradicionais. Então, eles tentam mudar o tempo todo doutrinas básicas. Ah, você não conhece pessoas assim? O YouTube está cheio de pregadores liberais, onde a Bíblia é o tempo todo questionada, colocada em xeque. Mas nesse curso a gente vai aprender, nessa matéria de introdução bíblica, que nós cremos que o Deus eterno, ele guiou toda a história humana e fez com que a sua palavra fosse preservada para que nós hoje pudéssemos abri-la a cada domingo, a cada dia, a cada culto, abrindo a palavra de Deus e confiar que nós estamos recebendo instrução baseada nela, e é uma instrução confiável. De modo que o pregador e o professor deve olhar para a Escritura e pregá-la com essa confiança de que nós estamos diante da palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe e que você possa valorizar
cada versículo da palavra de Deus. Que você possa valorizar cada tempo que você estuda, medita, entende a palavra do Senhor. Tá bom? Deus te abençoe. E assim nós encerramos aí a nossa primeira, né? O nosso primeiro vídeo extra, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Deus te abençoe.